boa noite, que a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E eu queria perguntar para vocês, se vocês estão gostando, do nosso tema, estudando sobre quem é o Senhor Jesus, quais os seus atributos, quais as suas qualidades, como Jesus, viveu aqui nesta vida, como Jesus foi escolhido por Deus, para vir até o mundo e morrer naquela cruz por nós. Ontem nós vimos uma mensagem maravilhosa, que Jesus, depois de ressuscitar, ele esteve com várias pessoas e ele subiu aos céus. Essa é a nossa fé aumenta cada vez que nós lembramos e relembramos em tudo que ele passou e todas as maravilhas e todos os mistérios e milagres que aconteceram na vida do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar, Jesus, ele é o nosso mediador e intercessor. Nós temos a Bíblia como a nossa direção, como a nossa regra de ensinamento, e nós devemos segui-la. A Bíblia diz que nós devemos crer em tudo que está escrito na Bíblia, porque ela foi inspirada, soprada por Deus. Ela é a voz de Deus nos nossos ouvidos hoje. Quem sabe um dia, terminando aqui sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós possamos estudar sobre a Bíblia, a veracidade dela, tudo que já se cumpriu e a gente entender mais um pouco, Gostaria muito de fazer com vocês. Mas vamos retornar aqui para o nosso texto de hoje, que diz que Jesus é o nosso mediador. Jesus é aquele que nos leva até o contato com Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sempre ensinamos que a cruz tem um significado muito grande para nós. A parte vertical da cruz é Jesus unindo o homem que está aqui embaixo. Quando o homem se reconhece pecador, quando o homem reconhece Jesus, através do próprio Jesus ele tem acesso ao céu. E isso forma a parte vertical da cruz. E automaticamente, você amando a Jesus, você vai ter um testemunho na horizontal, que seria o outro braço da cruz, Outra coisa que eu queria deixar com vocês é que Jesus faz até hoje, porque ele está à direita de Deus Pai nos céus, ele intercede em nosso favor. Todas as vezes que você estiver orando, conversando com Deus Pai, pedindo alguma necessidade, pedindo alguma cura, pedindo alguma salvação, que você possa pedir, fazer sim a sua oração, mas terminar em nome de Jesus, porque só através do nome de Jesus, da intercessão dele, que a sua oração chegará ao céu. Porque ele, sendo Deus, ele se tornou homem, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele subiu novamente para o céu. Não é tudo isso que nós vimos? A humanidade agora tem alguém que pode pedir a favor dela, alguém que vive entre nós. Nós temos hoje o Deus, Jesus Cristo, que vive perto, vive dentro de nós, se nós o convidarmos. E ele tem todo o prazer de interceder pela nossa vida junto ao Pai. Na Epístola de Timóteo 1, capítulo 2, versículo 5, diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então aqui fica muito claro a palavra de Deus dizendo, é importante nós colocarmos os versículos, porque a própria Bíblia que está dizendo. Vamos ler de novo? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o próprio Jesus Cristo. Ele é o mediador até Deus Pai. Nos livros do Antigo Testamento, nós lemos a respeito do grande sacerdote. O grande sacerdote era alguém que tinha muita autoridade naquela época, diante de Deus.
Na carta aos Hebreus está escrito que todo sumo, quer dizer grandes, todo sumo sacerdote era escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, apresentar ofertas, apresentar sacrifício pelos pecados. Esse texto está lá em Hebreus 5:1. Ele era um representante do povo, do povo de Israel diante de Deus. Só que esse grande sacerdote, esse sumo sacerdote, era um homem pecador, era um homem comum como nós. Por isso ele precisava fazer sacrifícios pela sua própria vida para obter perdão dos seus pecados. E ele ia diante de Deus aqui na terra. Agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus Cristo faz algo muito maior do que isso. Ele é o intermediário, um grande sacerdote, de muito mais valor. Jesus Cristo hoje, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes daquele tipo tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Então, um sacerdote humano, ele exerce por um tempo, quando ele morre, outro é eleito. Mas visto que vive para sempre, como Deus disse, que Jesus seria o sacerdote para sempre. Então, ele estava dizendo que Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisamos. Eu e você precisamos de um sumo sacerdote eterno, perfeito, rei, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos de um sumo sacerdote que seja santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Quem é esse sumo sacerdote que nós precisamos? Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício, pois dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o faz uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus, ele se tornou sacrifício somente uma vez, quando ele se deixou ser crucificado. Esse texto maravilhoso que eu li está em Hebreus 7, versículo 20 a 26, que fala do poder, da autoridade e do único sumo sacerdote que pode interceder por nós eternamente, que pode nos salvar, que pode estar conosco. Nós que confiamos em Jesus Cristo, temos um privilégio muito grande. Ele está no céu, ao lado de Deus Pai, e ele pede ao Pai em nosso favor. Que privilégio podemos contar com o sumo sacerdote, Jesus Cristo, cuidando de nós, zelando por nós, cuidando da nossa causa, cuidando das nossas enfermidades, cuidando das nossas mentes, do nosso coração, da nossa família. Quando oramos ou pedimos perdão, ele se coloca a nosso favor para nos ajudar a interceder diante do Pai. João escreveu assim em sua primeira carta. Está lá em 1 João 2,1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
que você tome posse, né? Que você aprenda de uma vez por todas que o nosso intercessor é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o nosso grande sacerdote, o nosso mediador, aquele que fica no meio entre o homem pecador e Deus. Ele é o nosso advogado que nos defende diante do Pai e que defende as nossas causas aqui na terra também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor coloque sobre você a sua paz, que o Senhor coloque sobre você a sua mão e que você possa agora se render, se entregar ao sumo sacerdote Jesus Cristo. Essa é a minha oração por você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até amanhã nesse mesmo horário.